Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa número 60, conversando sobre dependências e outros temas. Aqui, eu, Paulo Moraes, e a minha colega psicóloga Neide Zanelato, conversamos sobre temas relacionados ao transtorno por uso de substância e também sobre temas relacionados a dependências em geral. Então, fique conosco até o final do programa para você conhecer um pouco mais sobre esses temas. E o tema de hoje será o seguinte: por que é tão difícil deixar de fumar? Por que é tão difícil deixar de usar o cigarro? Você sabia que até o início dos anos 90, o percentual de pessoas que faziam uso de tabaco no Brasil era em torno de 35%? Imagina, todo lugar que você ia, você encontrava alguém fumando, ou várias pessoas fumando ao mesmo tempo. Em avião, ônibus de turismo, shopping centers, restaurantes, em escritórios, dentro das empresas era permitido fazer uso de cigarro. E até no cinema. Você imagina hoje em dia você assistindo cinema e de repente sobe um fumacê, aí você pensa o quê? Tá pegando fogo no cinema. Mas naquela época a gente não pensava não, a gente pensava assim, tem alguém fumando aqui dentro. Pois é. Você sabia também que o cigarro, né, na verdade a nicotina, é uma substância pesadíssima, é uma das substâncias mais difíceis de você deixar de fazer uso? No livro Carandiru, o Drauzio Varela, Dr. Drauzio Varela, ele comenta que era comum ele receber pessoas, né, pacientes, que dentro da cadeia conseguiam deixar de usar cocaína, deixar de usar maconha, mas não deixavam o cigarro, porque o cigarro é uma droga pesada, né? A síndrome de abstinência, que é o desejo orgânico pela substância, ela deixa de existir, no caso da maconha, depois de 14 dias. No caso da cocaína, depois de 70 dias. Mas olha só o cigarro. O cigarro, para o organismo deixar de solicitar a substância, leva de 6 a 9 meses. Olha como essa droga é pesada. E além disso, os males que o cigarro faz. Todo tipo de câncer, não só de pulmão, mas até de útero, imagina. Por quê? Porque quando a pessoa fuma, o cigarro, a substância, né, a nicotina, o alcatrão, ela cai no sistema sanguíneo, né? E aí cai na corrente sanguínea e aí se espalha pelo corpo todo. Então, até o útero da mulher pode ser afetado pelo uso da substância. Então, é um caso muito grave de saúde pública, né? O governo precisa fazer mais campanhas, precisa lutar mais para combater o uso dessa substância, né? Que leva tanta gente para os hospitais com doenças graves. Então, é sobre esse tema que eu e a minha colega Neide Zanelato iremos conversar hoje, tá bom? Então, novamente eu peço, fique até o final do programa para você conhecer mais um pouco sobre as dificuldades que as pessoas têm de deixar de fazer uso de cigarro. Peço para que você compartilhe o vídeo com outras pessoas, né, com seus amigos e familiares, e que assine o canal. E também acione o sininho para ser lembrado de novos programas que entram no ar. E deixe seu like, tá bom? Peço que você vá lá e clique no like, não custa nada. Isso ajuda a gente a ser mais visto pelo Brasil, né? Faz com que o YouTube ele ache o vídeo mais relevante e mostre para mais pessoas, tá bom? Então agradeço a sua colaboração e finalmente vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E você? Está tudo bem, tudo tranquilo. Hoje é o nosso programa número 60, Neide. Estou sempre feliz de poder gravar com você, estou sempre feliz aqui de poder tocar esse projeto juntos, eu acho bem bacana, né? Eu espero muito assim que as pessoas se engajem, né, no nosso canal e que a gente tenha sempre, pelo menos como eu comentei com você um pouco nesse programa, que pelo menos a gente tenha um grupo de pessoas relativamente grande, né, que assistam o programa. Acho que seria interessante, né, motivaria a gente a continuar, enfim, e ajudaria bastante essas pessoas também, né?
Ai, com certeza. Mas no nosso programa de hoje, Neide, a gente vai falar um pouquinho sobre por que é tão difícil deixar de fumar, né? Por que o tabaco, o cigarro, é tão difícil para as pessoas que entram no processo, né, de abstinência, manterem a abstinência, né? Eu me lembro que quando eu tomei a decisão de parar, foi por ocasião até do nascimento do meu filho, né? Faz muito tempo, e já faz 30 anos, na verdade. Então, eu lembro que eu falei assim, eu não quero ser exemplo para ele, né? Ser usuário de tabaco, ele me ver fumando, porque isso vai incentivá-lo a usar também. Eu não queria isso. Então, eu entrei no processo. Mas eu levei, acho que por volta de 2 anos e pouco, para efetivamente conseguir entrar na abstinência. Então, assim, porque foi bem difícil. Eu começava, ficava abstinente um tempo, voltava. Cheguei a ficar uma vez 7 meses, mas depois de um evento, eu acabei fumando um cigarro, deu uma deslizada, e aí aquele cigarro abriu a porta para eu comprar um maço já. Então, assim, é um processo bem difícil para a gente deixar de usar o cigarro, né? E hoje, felizmente, já faz, acho que 26 ou 27 anos que eu parei. Então, assim, estou bem feliz com isso, né? Realmente não faz falta, mas eu vejo as pessoas que estão no processo de entrar em abstinência, quantas elas entram em sofrimento só de pensar em ficar alguns dias sem fumar, né? Por que isso acontece, né? Por que é tão difícil deixar de fumar? Então, Paulo, um dos fatores, né, eu acho que talvez o principal, diz respeito ao potencial de dependência da nicotina. Uhum. Quando a gente pergunta, né, às vezes na aula, qual é a droga com maior poder de dependência, todo mundo já fala o crack, a heroína. E, na verdade, se a gente for olhar numa escala, né, da droga que tem menor potencial de dependência para a droga que tem maior potencial de dependência, a gente vai ter. A gente tinha o álcool, que era 1 para cada 7, né? A maconha, que era 1 para cada 10, que ficavam dependentes. Hoje, com essa alteração no plantio da maconha, na quantidade de THC, a gente tem também 1 para cada 7 que ficam dependentes, que experimentam. Depois a gente tem cocaína e crack, 1 para cada 5. Na verdade, o crack tem um potencial um pouquinho maior de fazer dependência, porque é droga fumada. Nós já falamos isso até aqui no canal. Heroína, 1 para cada 4. E nicotina, 1 para cada 2 e pouco. Ou seja, nicotina é a droga com maior potencial de dependência. Então, quanto maior o potencial de dependência, mais fácil de se fazer dependência. A gente sabe que uma pessoa que fumar por 6 meses tem chance de fumar por 30 anos. Uhum. Né? A gente sabe que se a pessoa parar de fumar antes dos 40 anos, ela ganha 5 anos de vida. Tanto mal que faz o cigarro, que você comentou na abertura, né? Então, Paulo, o que torna difícil o paciente deixar de fumar é o potencial de dependência. Então, o potencial está relacionado à rapidez com que a substância chega no cérebro, e cigarro é droga fumada, isso facilita chegar rápido no cérebro. Cigarro chega no cérebro mais ou menos entre 9 e 10 segundos. Então, dá-se uma tragada, entre 9 e 10 segundos, a nicotina chega no cérebro. Então, esse é um fato que favorece o potencial de dependência. O outro fato é a meia-vida da substância, que no caso da nicotina é curta. Então, você fuma e a substância, rapidamente, ela é eliminada. Não do seu corpo, mas ela não tem mais nenhum efeito no seu cérebro. Ou seja, o cérebro pede para você fumar de novo. Né? Isso faz com que uma pessoa que começa a fumar, dali a pouco está fumando 20 cigarros por dia, um maço. Né? A gente vê que essa progressão é rápida de acontecer, fácil. Sim. Então, primeiro, é difícil de parar por conta disso. Segundo, por conta da crença que se tem a respeito do uso de tabaco.
E quando se pergunta para as pessoas por que elas fumam, elas dizem para aliviar a ansiedade, para relaxar. Né? Cigarro me deixa mais relaxado, menos ansioso, mais feliz. Então, veja, com esse tipo de crença, né? Como os males do cigarro acontecem mais no longo prazo, ter uma crença positiva mantém a pessoa fumando. Tem outra coisa, né, que também eu acho que favorece manter fumando, é como a gente associa fumar com fazer outras coisas. Então, é muito comum a pessoa que fuma, o telefone celular tocou, ela vai atender o celular, ela acende um cigarro. Né? Então, tudo que ela vai fazer, você associa com estar fumando. Né? Então, isso faz com que também seja difícil parar de fumar. A abstinência de tabaco é uma abstinência forte. Por exemplo, eu lembro de uma paciente que me procurou e eu fui aplicar aquele teste de Fagerström nela e perguntei quanto tempo depois que ela acordava ela fumava o primeiro cigarro. E ela disse para mim, mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora. E isso é um indicativo de que a dependência não é tão forte, né? Mas aí ela falou uma coisa. Ela falou, sabe, na verdade, ela falou, eu tenho um hábito, meu marido levanta cedo para ir trabalhar, então às 5 horas eu levanto, faço café, fumo meu cigarrinho e depois eu volto a dormir. Então, veja, o primeiro cigarro ela fumava na hora que ela levantava. Porque ela já ficou sem fumar, digamos, deitou às 11, levantou às 6, às 5, está sem fumar às 6 horas. Então, ela tem abstinência. Né? A abstinência de tabaco é uma abstinência significativa. Então, as pessoas sofrem por conta da abstinência e, por isso, têm uma tendência muito grande a recair. Né? Hoje, existem medicações que são importantes no tratamento da cessação de fumar. Né? Então, existem medicações que são padrão ouro, por exemplo, a vareniclina, a bupropiona foi usada durante muito tempo. Então, a gente tem medicações que são bastante interessantes. A gente sabe que também usar o adesivo de nicotina é uma coisa que diminui a sensação de abstinência. Portanto, se a pessoa está motivada para parar, ela tem grande chance de parar usando adesivo ou a goma de mascar, né, de nicotina. Então, eu diria que a abstinência, o potencial de dependência e as crenças associadas ao uso do tabaco são, na verdade, os 3 grandes vilões que impedem com que os pacientes parem de fumar. Dificulta muito, né? Muito bem. Ok, Neide. Obrigado, viu, pela conversa de hoje. Espero que a audiência tenha gostado do programa, né? E a semana que vem estaremos aqui de volta. Um abraço para você, Neide. Obrigado. Obrigada, Paulo. Um abraço para você também.